Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia e hoje veremos o último capítulo de 1 Reis, o capítulo 22. Vamos aos pontos que daremos destaque hoje. O primeiro deles, é interessante a gente notar que nessa história foi Josafá, rei de Judá, que pediu para que eles consultassem o Senhor Deus, antes de sair à batalha que havia sido proposta pelo rei Acabe contra os sírios. Porém, mesmo após ouvir as respostas de 400 profetas ali que Acabe mandou chamar, Josafá não se convenceu que falavam em nome do Senhor. E ele perguntou sobre algum outro profeta do Senhor. Algo naqueles homens os denunciava. Talvez era um modo jocoso de falar, talvez realmente eles não passavam confiança, todos repetindo a mesma coisa. E Acabe, ele disse que havia sim um que não lhe dava boas notícias, por isso ele não o consultava. Mas Josafá insistiu para que ele fosse chamado então, e no segundo ponto nós vemos que a história vai prosseguir com a chegada de Micaías, esse profeta que era esquecido por Acabe. Mas ele foi aconselhado pelos seus outros colegas profetas a repetir o que eles estavam profetizando, dando boas notícias ao rei. E aí, ele fez dessa forma. Ele deu uma boa notícia ao rei, embora ele houvesse dito para esses profetas que ele falaria somente a palavra do Senhor. Isso aí está no versículo 14. Porém, agora foi Acabe que não acreditou em suas palavras, embora dissesse a mesma coisa que os outros 400 profetas haviam repetido. Novamente, é provável que a forma como ele disse, talvez foi uma forma simplesmente como um papagaio repetindo o que os outros haviam dito, sem consultar, sem a solenidade que o momento pedia. E aí, Micaías deu a trágica notícia, indicando que o povo ficaria sem dono, como se Acabe morreria naquela batalha. Aí sim que Acabe não acreditou nele, inclusive ordenou a sua prisão até que ele voltasse em paz. E de certa forma, o rei Josafá também acabou não acreditando muito naquela profecia, mesmo sendo um bom rei, pois ele acompanhou Acabe à batalha, está aí descrito no verso 29 isso. E no terceiro e último ponto, nós vemos que, embora não tenha acreditado na profecia, mesmo assim Acabe se precaveu e se disfarçou para tentar, entre aspas, enganar a morte. E ele tinha razão em ter medo, porque o rei da Síria justamente havia pedido para que os seus capitães fizessem guerra somente contra o rei de Israel. O objetivo deles era matar o rei Acabe e não derrotar e matar o exército israelita. Tanto que eles perseguiram o rei Josafá, porque era o único que aparentava ali vestes diferenciadas como um rei. E ao ele gritar, eles perceberam que não era o rei de Israel, afinal, os exércitos da Síria já haviam lutado contra o rei de Israel algumas outras vezes. Então pararam de perseguir e ficaram como sem saber o que fazer. Afinal, não tinham como cumprir o objetivo ali, que era matar o rei de Israel. Só que o inevitável aconteceu, conforme fora profetizado. Ao um dos homens ali da Síria atirar uma flecha, como quem não queria nada, ao acaso, essa atingiu exatamente o rei Acabe entre as juntas da armadura, exatamente num ponto que seria fatal. E Acabe morreu. Triste, não? Deus cumpriu a promessa, trazendo justiça.
assim como ele havia profetizado contra o rei Acabe. Mas não deixa de ser uma história triste, como Acabe, mesmo sabendo que morreria, decidiu ainda ir desafiar o Senhor nessa batalha e acabou pagando com a sua própria vida. Muito triste quando desobedecemos às ordens de Deus. Só vem calamidades na nossa vida. Vamos sempre obedecer a Deus.